Olá a todos. Apresentaremos nosso relatório do Laboratório de Computação Numérica, focado em sistemas lineares e criptografia. O trabalho aborda a aplicação de sistemas lineares em dois problemas centrais: a ocultação de imagens e a decifragem de mensagens. Este projeto foi desenvolvido por Felipe Rocha e por mim, Hertz Dantas. A criptografia é fundamental para a proteção de dados. Neste laboratório, exploramos como os sistemas lineares são a base para essas técnicas. Nosso trabalho teve dois objetivos principais. Primeiro, usar a decomposição LU para ocultar uma imagem dividida em partes indecifráveis. E segundo, usar os métodos de Jacobi e Gauss-Seidel para resolver um sistema e decifrar uma mensagem de texto. Iniciando pela parte 1, o desafio é como enviar uma imagem sem que ela seja comprometida. A solução proposta foi tratar a imagem como uma matriz e aplicar a decomposição LU. Esse método divide a matriz criada a partir da imagem em duas matrizes, L e U, que não fazem sentido sozinhas e podem ser enviadas separadamente. Para testar isso, usamos uma selfie do grupo, que foi convertida para tons de cinza. Aqui vemos as etapas de preparação. Partimos da selfie original, fizemos o recorte para o tamanho de 540 por 540 e a convertemos para tons de cinza. Esta última imagem é a matriz que usaremos como base para a decomposição. Para garantir que o método funcionasse, primeiro adicionamos um pequeno ruído à imagem. Na segunda imagem, vemos o resultado da reconstrução, que é a multiplicação de L por U. Como podem ver, ela é idêntica à imagem com o nosso ruído. O nosso cálculo do erro de Frobenius, que mede a diferença entre as duas, foi baixíssimo, na ordem de 10 a menos 9, o que valida perfeitamente o método. Estas são as duas partes da cifra, as matrizes L e U visualizadas como imagens. Sozinhas, elas parecem apenas ruído e não revelam nada da foto original. Elas poderiam ser tranquilamente enviadas separadamente com segurança. Este foi o código que tornou tudo isso possível. À esquerda, temos a nossa função LU Gauss, que implementa a lógica da eliminação gaussiana. Ela percorre cada linha da imagem como pivô, e para cada linha abaixo dela calcula o multiplicador M. Esse multiplicador zera o elemento abaixo da diagonal, transformando a imagem na matriz U, ao mesmo tempo em que armazena o próprio multiplicador na matriz L. À direita está a validação. Nós chamamos a função, multiplicamos L e U de volta e calculamos a diferença com a imagem original, gerando assim o erro baixíssimo que vimos anteriormente. Esta foi a primeira parte do nosso laboratório, focada na ocultação de imagens. Agora eu passo a palavra para o Felipe, que vai explicar a segunda parte, como usamos métodos iterativos para decifrar uma mensagem de texto. Olá, meu nome é Felipe Rocha e eu vou apresentar a segunda parte do relatório referente à decifragem de uma mensagem via métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel. O problema que nos propomos a resolver é o de resolver um sistema linear do tipo CM igual a B, em que a matriz C contém as relações de criptografia, M, a mensagem, e o B, a mensagem criptografada. E para isso, usaremos os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel para a resolução de sistemas lineares, cada um deles com suas peculiaridades e algumas condições que garantem sua convergência. Para o método de Jacobi, duas formas de verificar sua convergência são os critérios das linhas e das colunas. O das linhas diz que se a linha em que a soma do módulo dos elementos dela menos o elemento da diagonal principal dela dividido por esse mesmo elemento for a soma máxima e menor que 1, isso diz que a convergência é garantida. E nesse caso, isso é representado pela variável alfa que armazena o resultado dessa operação. O critério das colunas é definido de forma semelhante, mas para as colunas. Para o método de Gauss-Seidel, além do critério das linhas, se usa o de Sassenfeld, que é semelhante, com a diferença de que a cada iteração se carrega os elementos beta-i das iterações anteriores, em que beta-1 é a soma do segundo elemento da primeira linha até o fim dela. Esses critérios dizem respeito apenas se o método converge, mas não dizem se ele não converge. O método de Jacobi, assim como o método de Gauss-Seidel,
parte de uma condição inicial para o vetor de soluções. Depois disso, ele calcula iterativamente a próxima solução a partir desta fórmula apresentada, que é a fórmula obtida isolando-se o xi na equação de interesse, deixando ele em termos de b e outro x e seus coeficientes, dividido pelo elemento da diagonal principal. Esse método, por depender apenas da iteração anterior, pode ser realizado de forma paralela para todos os xis. No código implementado, se impõem condições de parada, como o número máximo de iterações e erro mínimo entre iterações sucessivas, dado pela norma infinito do vetor xk mais 1 menos xk. Nesse caso, implementamos o erro mínimo sendo 0.01 e o número máximo de iterações sendo 100. O método de Gauss-Seidel é muito semelhante ao de Jacobi, com a diferença de que ele carrega as estimativas das entradas anteriores, e que já foram calculadas na mesma iteração, já que, em tese, elas seriam mais próximas da solução real, o que faz com que ele convirja em menos iterações do que o de Jacobi, mas perde a propriedade de paralelização que o método de Jacobi possui, podendo perder a eficiência por isso. Podemos ver que o método de Gauss-Seidel convergiu em 8 iterações, muito menos iterações que o de Jacobi, que convergiu em 74. Ambos deram um erro muito pequeno, e isso considerando que o vetor x0 de entrada é o vetor nulo. Ambos deram a mesma mensagem decifrada, um enigma. Agora vamos fazer uma análise comparativa dos dois métodos. O método de Jacobi parece ser ideal para aplicações extensamente paralelas, em que se requer muitos núcleos de processamento, enquanto que o de Gauss-Seidel parece ser melhor em ocasiões sequenciais e de menor volume de dados. Em ambos os problemas resolvidos, observou-se uma alta precisão, dado o pequeno erro obtido na decifragem, e menor ainda na preservação da integridade dos dados antes e depois da decomposição LU na reconstrução da imagem. Portanto, pode-se concluir que os métodos de resolução de sistemas lineares foram aplicados com sucesso em seus respectivos problemas, com o LU sendo eficaz na ocultação da imagem e o de Gauss-Seidel se sobressaindo em relação ao de Jacobi nessa aplicação sequencial e pequena. Isso mostra a importância que a álgebra linear e os métodos numéricos derivados dela têm em aplicações modernas de criptografia. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.